A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Júlio Bahia. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal, Pastor Júlio Bahia, onde nós estamos estudando a lição dos jovens, né? A lição tem por tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. É a lição que nós estamos estudando. Na lição primeira, nós estudamos acerca da santificação, né? Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus, né? Foi a lição de número primeiro desta lição, a qual temos falado acerca, né, do pecado, temos falado acerca da juventude em buscar a presença de Deus cada dia mais, santificando-se a sua vida, separando-se do pecado, da iniquidade e de tudo aquilo que atrapalha a juventude em seu caminho com o Senhor. O escritor, o comentarista desta lição é o pastor Natalino das Neves, né, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Ele é doutor em teologia pela PUC, foi responsável por estar, escrevendo, o autor desta lição, que eu creio que vai, trazer na realidade um esclarecimento, abrir os olhos, para a juventude acerca dos ensinamentos, daquilo que Deus ele quer para a nossa vida, para a sua vida. A lição ao qual nós vamos estarmos estudando, a segunda lição, que tem por tema o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. É a lição que nós iremos estarmos estudando nesta noite, aonde esta palavra de Deus, ela nos fala, acerca da juventude, viver uma vida de santificação, viver uma vida pautada nas Escrituras e na palavra do Senhor. É a lição e o primeiro tópico, fala sobre o pecado, sobre a perspectiva do Deus Santo. No entanto, em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, estava acompanhado, em vez de estar acompanhado de seu exército, decidiu ficar no palácio. Salmo 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 11. Ele ficou ocioso e certo dia no terraço de seu palácio avistou uma mulher banhando-se. Aqui, nós vamos estarmos tratando um pouco sobre, a vida de Davi, sobre o seu pecado, sobre, a sua iniquidade, aquilo que ele cometeu. Na verdade, a Bíblia não diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente foi um homem que pecou, foi um homem que cometeu o assassinato, mas a palavra do Senhor nos diz que também ele era um homem, que sempre estava pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas falhas e pelos seus pecados. Esta aqui, nós vemos que Davi, nós vamos fazermos um resumo, desta lição, porque o meu intuito não é ser extensivo, mas meu intuito é aqui trazer uma lição concisa, trazer uma lição, um resumo, desta lição, mas que traga um esclarecimento para as nossas vidas. Nós vemos que o pecado de Davi, irmão, o pecado de Davi, serve como um importante alerta, ao cristão que está completamente feito, está sobre os pecados da iniquidade. Nós vemos que por causa de descuido, Davi ele vai cair no pecado. Obviamente que o rei Davi pecou várias vezes ao longo da sua história, mas como crente fiel, ele sempre pediu perdão a Deus, ele sempre esteve ali pedindo perdão para que Deus pudesse perdoar as suas falhas, para que Deus ele pudesse perdoar as suas iniquidades. Nós vemos que Davi foi um homem que sempre esteve envolvido em algumas iniquidades, alguns pecados, mas ao mesmo tempo também foi um homem que teve um coração
né, voltado para Deus, teve um coração em que sempre estava, né, pedindo perdão ao Senhor, um homem que sempre esteve ali, né, retrocedendo, né, sempre esteve ali, pedindo para que Deus pudesse perdoar, né, as suas iniquidades. A palavra do Senhor nos diz aqui, né, o pecado sobre as, a perspectiva, né, de um Deus santo. Davi, ele foi um homem que, né, sempre esteve ali imbuído, né, sempre esteve ali em pecado, mas que ele tinha um coração, né, disposto a adorar, ele tinha um coração disposto a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Referindo-se ao pecado, né, envolvendo Davi com Betseba, a esposa, né, de Uria. Esse pecado de Davi não envolveu apenas o adultério, né, com sua amante, mas também o assassinato, né, do seu marido, né, ou do marido dessa amante de Betseba. E como aconteceu? Como aconteceu o pecado de Davi? A Bíblia nós dizemos que Davi estava, né, no seu terraço. Davi, na realidade, estava no lugar errado, né, e na hora errada. O exército tinha saído para a guerra, né, mas dessa vez o rei, né, estava envolvido, né, resolvido ficar em Jerusalém. Seu terraço, né, ele observou uma mulher que estava ali se banhando, Betseba, no capítulo 11, versículo 12, né? E Davi rapidamente ele resolve, né, perguntar pela identidade daquela mulher, né, o qual tratava-se Betseba, né, a mulher de Urias, né, um exército de soldados. E mesmo sabendo, né, que aquela mulher ela era comprometida, né, Davi ele mandou que os seus mensageiros trouxessem aquela mulher, né, até a sua presença. Né? E esse episódio é um exemplo, né, do processo do pecado a partir da tentação, né? Quando Davi olhou para Betseba do seu palácio, ele foi tentado, né? Mas ao invés de resistir à tentação, né, ele deixou ser dominado pelos seus efeitos, né, pela carne, e acabou cedendo e caindo no pecado. Mas também uma forma interna, né? Ele também podia ser instigado, né? Estava sendo instigado por Satanás, né? A sua natureza pecaminosa, no caso do pecado de Davi, né, as suas imaginações, né, corrompidas, né, o conduzir à queda. Né? Davi olhou para a esposa de Urias, né, com os olhos do pecado. Assim, quando ele recebeu Jetsebe em seu palácio, né, apenas estava tomado, né, daquela experiência concreta, né, que já havia colocado, né, no seu coração, aquela vontade de possuí-la, né, e diferentemente, né, do anonimato, né, do salmista que escreveu, né, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né, Salmo 119, versículo número 15, deste momento Davi, né, não estava, né, em vigilância, Davi ele não estava vivendo uma vida, né, revelada verdadeiramente pela palavra de Deus. Nós vemos aqui que Davi, infelizmente, né, ele cometeu o pecado do adultério, ele cometeu o pecado do assassinato, e nós vemos que por isso Davi ele vai sofrer, né, algumas consequências em sua vida. Ele vai sofrer aqui algumas divisões dentro do seu lar, né, no meio da sua família, por causa, né, da sua iniquidade. Deus, ele jamais, irmão, ele vai inocentar, né, o pecador. Né? O nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de graça. A palavra de Deus nos diz que Deus ele é santo, né? E Deus ele não suporta, né? Deus ele não leva, na verdade, os nossos pecados, né? Nós vemos que, né, rendido, né, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, né, e tendo conhecimento de que havia quebrado as leis divinas, Davi havia olhado para a mulher com o coração, né, com um olhar cobiçoso, né, e sabendo que aquela mulher, né, ela possuía, né, tinha marido, né, e ele furtou, né, aquela mulher do seu próximo ao deitar-se com ela. Davi quebra um dos mandamentos, né, que proibia o adultério, né, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14 e 16. Mas o pecado sem a permitência, né, para nem mais pecado, após saciar a sede dos seus desejos pecaminosos, Davi decidiu despedir a mulher. Talvez ele pensasse que nunca mais teria,
que lidar, né, novamente com aquela situação, né? Só que Betseba acabou engravidando, né? E aí Davi manda que pudesse chamar, né, Urias, né, do campo de batalha para fazer com que ele pudesse deitar com aquela mulher, né? Mas nós vemos que Urias ele negou, ele não deitou com aquela mulher, né? Davi ele faz um banquete, convida, né, aquele homem para que possa embriagá-lo e fazer com que ele retorne para a sua casa, né? Mas mesmo assim ele não deitou, né? O intuito de Davi era fazer com que, com o filho que aquela mulher esperasse, né, o seu marido pudesse deitar com ela, e aí, né, o seu pecado estaria, né, encoberto, o seu pecado estaria escondido, né? Só que não foi o que aconteceu, né? Então, assim que o pecado, né, o de adultério, levando, né, Davi ao pecado, né, além do pecado, levou também, né, ao assassinato, né, covardemente, de Urias, onde ele manda colocar aquele homem, né, no campo de batalha, né? Nós vemos que Betseba chorou por causa do seu marido, mas passado esse período de luto, né, Davi manda chamar a mulher, né, para o palácio, naquele momento, plano de Davi parecia que estava dando certo, mas o Senhor, né, conhecia os seus pecados, né? Davi havia escondido os seus pecados, né, dos olhos humanos, né, mas jamais dos olhos de Deus, né? Pois o escritor bíblico diz, né, pois Davi desagradou o Senhor, segundo Samuel capítulo 11, versículo número 27, né? A denúncia, né, do pecado de Davi, né, onde que Davi pensou que havia escondido, né, uma vez que já não se falava mais, né? Davi ele pensou que estava tudo bem, né? Davi ele pensou que o seu pecado, né, ninguém iria expor, né? Davi imaginou que Deus havia se esquecido, né? Davi pensou que o Senhor havia, né, se esquecido da sua transgressão, dos seus feitos, né, da sua iniquidade. Mas, meu irmão, nós devemos entendermos que os nossos pecados, as nossas iniquidades, né, gerarão, né, consequências, né, seja no presente ou seja no futuro, né? Uma hora o Senhor ele nos pedirá conta. E foi o que aconteceu com Davi, né? A sequência da história mostra isto. Davi, claro que Davi ele se arrependeu profundamente, né, alcançou o perdão de Deus, né? Nesse sentido, o crente também ele pode aprender um pouco com Davi, né, a respeito da sua condição, né, diante do Senhor ao confrontar o seu pecado. Né? Davi ele aceitou, né, claro, a correção divina, humilhou-se debaixo da onipotente mão de Deus, né? Ele confessou o seu pecado e reconheceu, né, a miséria, né, e buscou da parte de Deus a restauração. Ao invés de jamais justificar o seu erro, ele buscou perdão em Deus. Ainda assim teve de lidar com os efeitos, né, dos seus pecados, sofrendo as consequências, né, que atingiram não só a sua vida, mas também a sua casa, né, e a nação de Israel também. O pecado original, né, afetou todos os seres humanos, né, sem exceção. A Bíblia ela testemunha isso, né? Somente Cristo foi o único que não pecou, né? Apesar deste, ele também foi tentado em todas. Cristo ele foi tentado também, né? Mas claro que Cristo ele não cedeu, né? Davi foi como uma figura de Cristo, né? Como o rei messiânico, claro, tipificando o reinado de Jesus, né? Ele reconheceu na Bíblia como um segundo, é reconhecido na Bíblia como um segundo coração de Deus, mas não impecável, né? Ele não era perfeito, sem dúvida que não há que mérito, né, para que ele pudesse alcançar, né, os seus efeitos, né, a sua justificação. Só Cristo não pecou. Agora, o que nós podemos aprendermos com Davi, né, é que Davi, e aí Davi vai escrever o Salmo, né, o Salmo 51, né, onde que ele fala, não retires de mim, né, o teu espírito. Davi estava falando sobre, né, a consequência. Davi ele estava falando sobre aquilo que ele havia passado, ou estava passando no momento, né, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Davi ele reconhece, né, que ele não era nada sem Deus. Davi ele reconhece que ele era pobre, miserável, e que precisava, né, novamente da presença de Deus, da graça do Senhor sobre a sua vida, assim como eu e você também, né? Davi ele não foi este homem perfeito, né? Ele era um pecador como nós, mas ele era alguém, né, que temia a Deus, era comprometido com a sua palavra, zelava pela palavra de Deus
e buscava andar, né, segundo os mandamentos do Senhor, né, em sua penitência. Davi orava para que Deus pudesse perdoar até mesmo aqueles pecados que ele nem tinha cometido, né? Nós vimos isso, Salmo 19, 12. Mas como vimos, em certo momento, né, da sua vida, ele cometeu este pecado gravíssimo, né, que ele trouxe consequências sérias, né? A princípio, aparentemente, Davi ficou bem, né, despreocupado, ele conviveu com harmonia com o seu pecado, até que Deus o repreendeu através do profeta Natã, né? Inclusive, muito sabiamente, né, o profeta do Senhor tratou Davi de modo, né, a fazer declarar espontaneamente que ele deveria ser punido pelo seu pecado. Após ouvir, né, uma ilustração sobre um homem rico, né, que se apoderou, né, e matou, né, a única cordeirinha, né, de um homem pobre, né, Davi ficou irado e disse que aquele homem era digno de morte, né, não sabendo ele, né, que ele era aquele homem, né. Após descobrir que ele era aquele homem, ele entendeu, né, o grave pecado que ele havia cometido contra Deus, né, cometendo não só o pecado do adultério, como também o pecado da prostituição. Davi confessou, claro, o seu pecado, se arrependeu, né, profundamente. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, né, perdoou aquele homem. No entanto, o pecado de Davi, né, e o perdão de Deus não significa que, né, a imunidade, né, as consequências, né, dos seus pecados, das suas iniquidades, né, estar impune. Davi, ele deveria pagar. Davi, ele iria, né, arcar com as consequências, né, do seu pecado, da sua iniquidade. Então nós vemos aqui, né, sobre o pecado, né, sobre a perspectiva, né, do Deus que é santo. Deus, ele é santo, irmão, né? Deus, ele abomina o pecado. Claro que Deus, ele ama o pecador, mas Deus, ele abomina o pecado. É muito fácil, muitas das vezes, nós justificarmos, é muito fácil, muitas vezes, nós apontarmos, né, o erro, né, de A, apontarmos o erro de B, mas muitas das vezes nós não temos o mesmo caráter, não temos a mesma coragem de confessar, né, as nossas falhas, de confessar os nossos erros, os nossos pecados, assim como Davi também. Muitas das vezes nós queremos esconder os nossos pecados. Muitas das vezes nós queremos acobertar os nossos pecados, na verdade, para que as pessoas, né, não possam descobrir. E muitas das vezes nós achamos que tudo está bem em nossa vida. Achamos que estamos bem com Deus, achamos que Deus está bem com nós, é verdade? E aí nós enganamos, porque este pecado ele vai ficar escondido do homem. Este pecado não terá consequência por parte do homem, não é verdade? Mas saiba, né, que uma hora ou outra Deus ele vai revelar, né? Deus ele vai trazer aquilo que está oculto para a luz. Deus ele vai revelar aquilo que está escondido para mostrar, né, que ele é Deus e que nós somos falhos. É claro que a vontade de Deus é restauração do homem, é restauração da mulher. Deus ele é um Deus santo, né? Deus é um Deus de misericórdia também. É verdade, nós vemos que o pecado de Davi, né, foi algo desagradável para Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus ele tirou aquele homem, né, de trás das ovelhas malhadas, né, para ser o rei de Israel, para ser o príncipe de Israel. E nós vemos que o pecado que Davi ele comete é um pecado gravíssimo, porque ele vai contra tudo aquilo, né, tudo aquilo, ele vai contra tudo, né? Ele vai contra os princípios da lei, ele vai contra os mandamentos do Senhor, ele vai contra a palavra de Deus. Além do pecado, né, do adultério, né, o Davi ele vai cometer também o pecado do assassinato, né, do homicídio, né, em si. Só que, né, nós vemos que Davi ele teve, né, um coração sensível, um coração voltado para Deus, aonde que ele vai, né, pedir perdão ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, né? Nós vemos que Davi ele Davi ele confessa, né, o seu pecado, Davi ele expõe, né, a sua iniquidade, né, e volta-se, né, para Deus, né, de todo o coração. Reconhece que Deus é o Senhor, reconhece que ele não é nada, né, reconhece
ele precisa, né, das misericórdias, das graças do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, né, falando sobre o pecado, né, sobre a perspectiva de um Deus que é santo. Nós vemos que Deus, ele é um Deus santo. Deus é um Deus que não suporta, né, o pecado, uma vez que ele não pode pecar, né? Então o que eu quero te dizer nesta noite, né, você jovem, né, você irmão, você irmã, nós devemos entendermos que nós estamos sujeitos ao pecado, né? Nós estamos sujeitos a pecarmos, estamos sujeitos a cairmos, estamos sujeitos a cometer, né, a iniquidade, uma vez que nós somos falhos, uma vez que nós somos pecadores, uma vez que ainda reina em nós nesta natureza pecaminosa. Claro que nós já não estamos mais, né, entregue, já não estamos mais controlados, né, pelos desejos carnais, porque quem nos controla, né, quem está na direção da minha vida, quem está na direção da sua vida, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é Senhor da nossa vida. Nós já não andamos mais em conformidade com a natureza pecaminosa, já não andamos mais em conformidade com o pecado, não. Nós andamos em conformidade com a palavra, com o poder do Espírito Santo. É Ele que rege a nossa vida, é Ele que molda, né, os nossos pensamentos, é Ele que molda, né, os nossos desejos carnais, né, desta mesma forma, né, que Davi ele cometeu aquelas atrocidades, desta mesma forma que Davi ele cometeu aqueles pecados. Nós devemos também cuidarmos para que nós não venhamos cairmos, né, no mesmo erro, no mesmo pecado que ele cometeu, mas também devemos entendermos que, ainda que nós pecarmos, né, ainda que nós cometermos alguns deslizes em nossa vida, nós devemos termos um coração quebrantado, devemos termos um coração contrito, devemos termos um coração arrependido para Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus ele é rico em misericórdia. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, nela se renova a cada manhã. A Bíblia nos diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. Eu quero dizer para você, meu jovem, neste momento, que Deus ele tem, né, um plano de santificação para a sua vida. Deus ele tem um plano de justificação para a sua vida. Quem sabe você até aqui, né, andou cometendo alguns deslizes, alguns pecados, mas saiba que Deus ele é santo, saiba que Deus ele quer separação. Saiba que Deus ele quer que você tenha uma vida pautada na sua palavra, que você tenha uma vida de santificação. Saiba que os seus pecados, que as suas iniquidades, se você não se arrepender, né, te levarão à morte, morte não só física, mas morte espiritual também. Assim como este rei, né, Davi, que tinha tudo, assim como este rei Davi, ao qual Deus ele havia te abençoado de uma maneira poderosa, havia te abençoado de uma maneira sobrenatural, mas que infelizmente, no momento, no tempo em que era para ele estar na guerra, no momento em que ele era para estar juntamente com o seu exército, Davi, ele estava ali no palácio, Davi, ele estava ali passeando no seu palácio, e a ociosidade fez com que Davi ele observasse aquela mulher, né, e mandasse chamar. E um dos erros de Davi foi que ele sabia, né, quem era a mulher, né, já havia lhe informado que ela era uma mulher casada, era a mulher do seu servo. Mas ainda assim Davi, né, mandou que chamasse aquela mulher para que viesse até o seu palácio, e Davi deitou com aquela mulher, cedendo assim aos desejos carnais, cedendo assim aos desejos humanos. É verdade? Eu quero te dizer que nós também, como seres humanos, devemos estarmos vigilantes, né, sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus é clara, irmão. Então nós devemos vivermos em vigilância. A Bíblia nos diz que a carne, na realidade, é fraca, mas o espírito é forte. Então nós devemos termos uma vida pautada pela palavra, porque é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos molda, é a palavra que nos transforma a cada dia mais. Nós temos uma tendência, na realidade, de julgarmos, né, com severidade as outras pessoas que pecou.
Na verdade, do ponto de vista humano, né, a penalidade sobre o pecado, né, vai depender de quem cometeu, né, totalmente diferente da justificativa, né, totalmente diferente da justificativa divina. Deus, muitas das vezes nós queremos, né, colocarmos fardos, né, queremos colocarmos penalidade, apontamos os erros dos outros, né, somos severos nisso, né, somos profissionais nisso, vamos dizermos assim, não é verdade? Mas quando o assunto é com nós, né, nós na realidade, nós fechamos os olhos, né? Nós, na verdade, não queremos assumirmos os nossos erros, as nossas falhas. Davi, ele estava desta mesma forma. Mas quando Deus usa o profeta Natan para que vá até ele, né, para que traga luz, né, para aquilo que estava escondido, para aquilo ao qual Davi pensou que Deus já havia se esquecido, né, que tudo estava bem. É verdade, Davi, ele querendo, né, usar de severidade, né, acerca daquele homem, que o homem deveria morrer. Na verdade, aí o profeta, né, chega e fala: este homem é você, Davi. É verdade? Então, aqui nós devemos entendermos, né, que Deus, ele não vai, né, Deus, ele não permite, né, que o seu povo possa transgredir a sua palavra e vai contra, né, aquilo que Deus, ele escreveu, né? O Salmo 151 foi escrito por este Davi, né? Como eu falei, enquanto ele vivia este momento após o seu confronto, de seu conteúdo, de seu pecado pelo profeta. Natan, uma das consequências imediatas foi a enfermidade do filho de Davi, né? Davi, ele perdeu aquele filho, né, que a sua mulher estava, né, estava grávida, né? Davi ficou por 7 dias jejuando, né, para que Deus ele pudesse restaurar, né, prostrado, intercedendo, né, pela restauração, pela saúde daquele jovem, mas a criança veio, né, a morrer, é verdade, e esta experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, né? Davi, ele se arrependeu, né, e que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. O Salmo, é possível percebermos, ao lermos o Salmo, né, 51, né, é possível nós percebermos que Davi, ele derrama, né, o seu coração. Davi, ele abre o seu sentimento para Deus, né, em um sentimento de arrependimento, num sentimento de amargura, né, e confessa, né, o seu pecado, né, diante do Senhor, né, afirma que, né, havia pecado. Ele fala assim: o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado de Davi, né, a sua iniquidade, né, a sua transgressão estava sempre diante dele. O pecado, meu irmão, na realidade, aquela pessoa que sabe, né, que cometeu o pecado, aquela pessoa que caiu em transgressão, ela não esquece, né, ela guarda no seu coração, né, ela guarda na sua mente, sei, de vez em quando, né, aquilo reacendeia, né, na sua mente, reacendeia no seu coração. É verdade, muitas das vezes a pessoa vive amargurada, vive triste, porque ela não tem, né, muitas vezes a coragem de chegar e se arrepender. Mas Davi, ele teve este coração bondoso, Davi teve este coração puro, este coração contrito, né, ao qual ele resolveu, na verdade, expor, né, a sua situação, e Deus, ele lhe perdoa. Deus reconhece a importância da presença de Deus e do seu Espírito. Não lances diante da tua presença. Davi, ele reconheceu, né, que a presença de Deus na sua vida, ela era tudo, né? Uma das coisas mais difíceis é um homem viver sem a presença de Deus na sua vida. Não retire de mim o teu espírito. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. Meu irmão, minha irmã, esta aqui, né, é a lição, né, de número 2, 8 de janeiro, o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. O meu intuito aqui, né, é trazer, né, um resumo, né, desta lição, é trazer aqui, resumir o máximo possível, para que o vídeo não venha ficar longo, mas que estas palavras, que estes ensinamentos possam ecoar no seu coração, possam ecoar na sua mente, e você possa viver uma vida santa, possa viver uma vida de santidade na presença de Deus. Fica aqui, amém, essas palavras, fica aqui este ensinamento da Escola Bíblica Dominical, Lição dos Jovens. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, a sua família,
e te usando para a obra dele. Saiba que Deus, ele que requer de nós santidade, porque Deus, ele é santo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas para que possam também conhecer o meu canal e assim possamos divulgarmos a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe.